Dentre as organelas exclusivas de alguns grupos, a gente tem então o caso dos plastos, tá? São exclusivos de células de algas e de plantas, tá? Alguns apresentam pigmentos fotorreceptores que são capazes de fazer a absorção da energia luminosa, que é, né, o que a gente conhece como fotossíntese, tá? Que é o caso do cloroplasto, tá? Outros atuam no armazenamento de substâncias, como é o caso do leucoplasto, e alguns, né, são chamados de cromoplastos, quando eles têm pigmentos fotorreceptores, e leucoplastos, quando eles não têm pigmentos fotorreceptores, tá? Leucoplastos mais relacionado realmente ao processo de estocagem de nutrientes, amido, óleo e proteínas, enfim, e o cromoplasto com a cor, tá? Dentre os cromoplastos mais comuns, a gente tem os cloroplastos, tá? Então, o cromoplasto é um tipo o cloroplasto é um tipo de cromoplasto, tá? Que ele faz a absorção de energia luminosa para a realização da fotossíntese. O cloroplasto, ele é formado por um envoltório, estroma e tilacoide, tá? Então, membrana externa e membrana interna, estroma é a parte de dentro, e os tilacoides, que vão ser responsáveis por conter a clorofila e onde vai realizar a fotossíntese, tá? E o conjunto de tilacoides é o que a gente chama de grânum, tá? Então, o tilacoide são vários saquinhos achatados, tá? Aonde contém essa clorofila. A grande questão é que o estroma, que é a parte interna, também tem proteínas e DNA. Então, a história do cloroplasto é semelhante à história lá da mitocôndria, ou seja, provavelmente ela teve uma origem em algum momento foi interessante para essa estrutura adentrar a célula, ser protegida por ela e produzir energia para ela, tá? Então é a mesma história. Então os tilacoides, eles são esses saquinhos achatados e o conjunto desses saquinhos achatados a gente chama de grânum, tá? Bom, além de clorofila, alguns têm pigmentos, como é o caso do licopeno, a ficocianina e a ficoeritina, tá? Os leucoplastos armazenam substâncias em seu interior. Então, a gente tem aqui, ó, do etioplasto, a gente tem a origem tanto do cloroplasto como do cromoplasto, sendo que o cloroplasto pode ser enquadrado como um tipo de cromoplasto, e o leucoplasto, como eu falei para vocês, a gente tem o amiloplasto, o oleoplasto e o proteinoplasto, cada um deles armazenando um tipo de substância nutritiva diferente. O amiloplasto amido, o oleoplasto óleo e o proteinoplasto proteína, tá? Bom, o vacúolo é uma estrutura típica de células vegetais, constitui uma organela membranosa preenchida por um líquido e substâncias dissolvidas. Ele vai atuar. Lembra daquele processo que eu expliquei para vocês, relacionadas uma ameba dentro da água, se eu tiro ela da água doce, coloco ela na água salgada, como é que ela consegue controlar a entrada e saída de água? É por causa do vacúolo, tá? Nos vegetais, essa organela pode atingir até 80% do volume da célula, ou seja, ele ocupa um espaço grande. Pode atuar na defesa contra ataque a herbívoros, ou seja, ele pode acumular substâncias tóxicas quando o herbívoro vai comer a planta, é tóxico para ele, então ele começa a reconhecer que ele não pode mais comer aquela planta. Pode atuar na reprodução, armazenando pigmentos que conferem coloração atraente aos polinizadores. E aí é no vacúolo que a gente tem essa questão do depósito de alguns pigmentos, porque algumas flores elas são coloridas justamente para atração do polinizador, tá? Então é no vacúolo que muitas vezes ficam esses pigmentos. Controla a entrada e a saída de água, naquele processo que eu falei para vocês, igual da ameba. E vão atuar também na digestão celular, no caso do vacúolo digestivo, né? A gente tem dois tipos, que é o vacúolo contrátil e o vacúolo digestivo. O digestivo atua na digestão e o contrátil na regulação de água. Em protozoários, o vacúolo contrátil elimina o excesso de água por osmose, tá bom? Então, isso é um processo normal e natural dos vacúolos. Bom, o citoesqueleto, na verdade, não são organelas, são estruturas, tá? Faz parte de uma rede de filamentos de proteína que compõe o citoesqueleto, é como se literalmente fosse o esqueleto da planta. Esses filamentos, eles são responsáveis pela forma da célula, pela localização da organela, então é como se ele segurasse a organela, né? Não ficasse boiando no citoplasma, ele segura a organela em determinadas regiões. E também podem auxiliar na realização de movimentos celulares, contração celular, e movimento de vesículas dentro da célula, tá? Então, aí a gente tem alguns exemplos. O caso dos microtúbulos é formado por uma proteína chamada de tubulina,
parte dos centríolos, que são estruturas relacionadas à reprodução da célula. E estão relacionados ao deslocamento de organelas e à divisão celular. Os microtúbulos participam da formação dos cílios e flagelos. Cílios, estruturas pequenininhas, e flagelo, aquele rabinho da célula, tá? E envolvem também, né, no deslocamento da célula em meio aquoso. Os microtúbulos são bem importantes no processo de divisão celular porque eles puxam o cromossomo para um lado ou para o outro na hora da separação, tá? Os microfilamentos de actina participam do processo de contração celular, conferindo motilidade às células. Isso aqui é muito importante, principalmente no tecido muscular, tá? Aqui, ó, está mostrando toda a rede de estruturas do citoesqueleto, tá? Filamentos intermediários recebem esse nome porque eles apresentam espessura intermediária entre os microtúbulos e a actina, tá? Desempenhando um importante papel mecânico, tá? Então, na estrutura de manutenção dessa célula. Então, essas três estruturas auxiliam na manutenção do citoesqueleto, na formação da estrutura da célula, tá bom?